Algo não bate. Um forte monumental, construído com uma precisão que desafia o tempo, está ali, cravado nas paisagens da Índia, como se tivesse sido esculpido por mãos que sabiam algo que nós esquecemos. O Forte Malabar. Oficialmente dizem que ele foi erguido pelo Sultanato de Delhi no século XIII, mas quando você olha para suas muralhas gigantescas, com blocos de granito pesando várias toneladas, encaixados com uma precisão tão absurda que nem uma lâmina de faca passa entre eles, começa a surgir uma dúvida perturbadora. Será que essa história está completa? Ao redor do mundo, estruturas com a mesma técnica de construção aparecem nos lugares mais improváveis, dos templos incas de Sacsayhuaman, no Peru, até as misteriosas ruínas de Micenas, na Grécia. Civilizações separadas por oceanos e milhares de anos, todas utilizando o mesmo método. Coincidência? Ou estamos diante de uma pista esquecida, um vestígio de algo muito maior? E há algo ainda mais intrigante. O tipo de pedra usada no Forte Malabar, o granito, não é qualquer material. Mesmo com as ferramentas mais avançadas de hoje, cortá-lo e transportá-lo exige um esforço gigantesco. Como então essas pedras colossais foram extraídas, carregadas por longas distâncias e empilhadas com tamanha perfeição há séculos? As respostas oficiais não explicam tudo. E se estivermos diante de um enigma que desafia o que sabemos sobre o passado? O Forte Malabar pode ser a peça de um quebra-cabeça muito mais antigo e talvez mais inquietante do que imaginamos. No coração da Índia, escondido entre colinas rochosas e um terreno implacável, ergue-se o Forte Malabar. Uma fortaleza monumental com muralhas que se estendem por quilômetros e torres que parecem desafiar os séculos. Para os livros de história, ele pertence ao século XIII, construído pelo poderoso Sultanato de Delhi. O Sultanato de Delhi foi uma força dominante na região, expandindo seu império com ferro e fogo. Eles ergueram palácios, mesquitas e fortalezas. Mas seu estilo de construção era bem definido: arcos elegantes, cúpulas imponentes, decorações intrincadas, nada que se pareça com o Forte Malabar. Lá não há os adornos característicos da arquitetura islâmica medieval. No lugar de arcos delicados, há blocos colossais de granito. No lugar de tijolos e argamassa, pedras encaixadas com uma precisão inumana. Se os registros históricos dizem que o sultanato ocupou Malabar, isso faz sentido. O local é estrategicamente perfeito. De lá, é possível controlar rotas comerciais, avistar exércitos inimigos a quilômetros de distância e dominar a paisagem. Mas construir do zero? Com técnicas que nem mesmo eles usavam? A história aceita sugere que o forte foi uma base militar, um posto avançado contra invasões. Mas tudo indica que o Sultanato de Delhi não ergueu aquelas muralhas. Eles apenas encontraram algo que já estava lá. Algo tão impressionante, tão impenetrável, que decidiram tomar posse e usá-lo para seus próprios fins. Se isso for verdade, então a pergunta que realmente importa é: quem construiu Malabar e quando? As muralhas do Forte Malabar não foram simplesmente construídas. Elas foram esculpidas contra o tempo com uma precisão que desafia qualquer explicação convencional. Blocos de granito tão imensos que um único deles pesa o equivalente a vários elefantes, encaixados com uma perfeição que nem mesmo um fio de cabelo passaria entre eles. Sem argamassa, sem cimento, apenas pedra sobre pedra, como se os construtores soubessem exatamente onde cada peça deveria estar, como se estivessem seguindo um plano que nós ainda não conseguimos entender. Esse tipo de construção tem um nome: alvenaria ciclópica. E aqui está o detalhe mais intrigante. Ela aparece em diferentes partes do mundo, separadas por oceanos e milênios. No Peru, as muralhas de Sacsayhuaman
exibem o mesmo padrão, com pedras irregulares interligadas como um quebra-cabeça gigantesco. Em Micenas, na Grécia, os portões das antigas fortalezas seguem essa mesma lógica. Na Ilha de Páscoa, as plataformas que sustentam os moais, de novo, a mesma técnica. O que isso significa? Civilizações separadas desenvolveram a mesma forma de construir sem contato entre si, ou estamos diante de algo muito maior, uma técnica que pode ter sido transmitida de uma cultura esquecida, uma que talvez tenha desaparecido antes que nossa própria história começasse a ser escrita? E há mais. O granito, a pedra usada nessas muralhas, não é fácil de trabalhar. Mesmo hoje, cortá-lo e moldá-lo exige maquinário pesado e ferramentas específicas. Como foi possível transportar e posicionar blocos tão grandes de forma tão precisa em uma época em que, segundo a história oficial, só se usavam cinzéis de ferro e força bruta? O Forte Malabad não se encaixa nos registros convencionais. Ele pertence a um tempo indefinido, a uma engenharia que não deveria existir naquele período. O que estamos vendo pode ser um vestígio de uma tecnologia antiga, perdida com o tempo, ou a evidência de que ainda há muito sobre o passado que simplesmente não sabemos. Se o Forte Malabad não foi construído pelo Sultanato de Delhi, então, quem ergueu suas muralhas colossais? A teoria mais conservadora sugere que o forte pode ter sido obra de uma civilização indiana anterior, talvez um reino esquecido da antiguidade. Mas há um problema. Não existem registros, nem sequer menções a uma construção dessa magnitude antes do século XIII. Nenhum manuscrito, nenhuma lenda que explique sua origem. É como se Malabad tivesse simplesmente aparecido ali, já pronto, já perfeito. Outra possibilidade? Uma civilização perdida. Algo que precedeu os impérios que conhecemos. Uma cultura com um domínio avançado da engenharia, capaz de cortar e transportar blocos de granito de toneladas com uma precisão que nem mesmo hoje conseguimos replicar com facilidade. Isso explicaria a similaridade entre as muralhas de Malabad e outras construções enigmáticas ao redor do mundo. Mas, se essa civilização realmente existiu, onde está o resto dela? E então há a teoria mais ousada. Alguns pesquisadores independentes apontam que as marcas nas pedras, os encaixes perfeitos e até a escolha dos materiais sugerem um nível de conhecimento tecnológico que não deveria estar disponível há séculos, talvez milênios. O que levanta uma questão incômoda. Será que a história da humanidade é muito mais antiga e muito mais complexa do que imaginamos? O Forte Malabad não é apenas uma estrutura, ele é uma pergunta em forma de pedra. Uma peça deslocada no quebra-cabeça da nossa história, desafiando tudo o que pensamos saber sobre o passado. As pedras contam histórias, mas algumas histórias não combinam com o que nos ensinaram. Nos arredores do Forte Malabad, arqueólogos encontraram algo que não deveria estar lá. Blocos de granito esculpidos com cortes que parecem mecanizados. Marcas tão retas, tão simétricas, que seria impossível reproduzi-las apenas com ferramentas rudimentares. Mas, segundo a história oficial, esses cortes foram feitos séculos atrás, quando a metalurgia ainda não dominava técnicas avançadas. E há mais, dentro do forte há um antigo templo dedicado a Shiva. Nada de anormal nisso. Mas o que chama a atenção é a estátua de Nandi, o touro sagrado que acompanha o deus. A pedra negra de onde ela foi esculpida é polida a um nível que parece vidro, nenhuma imperfeição, nenhuma marca de erro. A precisão é tão absurda que se questiona quem tinha essa habilidade. Algumas análises geológicas também levantam dúvidas. As rochas utilizadas na construção de Malabad não são locais. Elas foram extraídas de um local desconhecido e transportadas até lá. Mas para mover blocos tão gigantescos por quilômetros de terreno acidentado, sem o uso de máquinas modernas,
seria necessário um conhecimento logístico impressionante, ou uma tecnologia que se perdeu no tempo. Cada descoberta desafia um pouco mais a explicação convencional. Marcas impossíveis, estátuas lapidadas com perfeição, pedras que não pertencem àquele lugar. As evidências estão ali, visíveis, sólidas, esperando para serem decifradas. A pergunta é: será que estamos prontos para aceitar o que elas realmente significam? A história oficial nem sempre responde todas as perguntas. Às vezes, as evidências estão bem na nossa frente, mas insistimos em encaixá-las em uma narrativa que já conhecemos. O Forte Malabad pode ser um desses casos, uma peça deslocada no quebra-cabeça da nossa história, esperando para ser entendida. E agora eu quero saber o que você pensa. Será que estamos diante de uma construção medieval comum? Ou há algo muito mais antigo e misterioso por trás dessas muralhas colossais? Quem poderia ter tido o conhecimento necessário para erguer uma estrutura tão impressionante? Deixe seu comentário aqui embaixo. Compartilhe sua teoria. E se esse mistério te intrigou, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Tem muito mais história oculta esperando para ser revelada. Nos vemos no próximo mistério.